com ele aí. Guilherme Boulos, seja bem-vindo à entrevista aí para a Prefeitura de São Paulo. Eu acho que muita gente de direita, de esquerda, está meio chocado com esse aceito seu. Tá me ouvindo, Guilherme? Tô te ouvindo sim, Marçal. Então vamos lá. Em primeiro lugar, a gente vai falar por 30 minutos, Guilherme. Então agora, contando em 30 minutos as perguntas, eu sei que como um político profissional, você às vezes vai querer alongar as respostas, só que o intuito são as respostas diretas. Você fica à vontade se quiser alongar, mas eu fiz uma série de perguntas que eu quero te fazer. A primeira delas é: o que vai acontecer às 19 horas ali no máximo, que eu acho que não vai ter tanto tempo assim para apuração, 19, 20 horas. O Guilherme não foi selecionado pelo povo. O que é a primeira coisa que vai passar aí pela cabeça do Guilherme? Marçal, primeiro eu queria te dizer, para quem está assistindo a gente, que eu vim aqui, topei esse teu convite, porque eu não fujo nem nunca fugi de nenhum embate. Aliás, passei os últimos dias conversando olho no olho com as pessoas em praça pública, por toda a cidade de São Paulo. Inclusive, teve apoiadores meus que aconselharam: não vá a essa cilada, como eu vi que teve apoiadores seus que também te criticaram por isso. O que a gente tem que ter em mente é que eu, se fosse levar pelo pessoal, seria a última pessoa a topar esse convite, até pelos ataques que sofri da tua candidatura no primeiro turno. Mas eu não me movo por mágoa, por ressentimento, eu me movo na política por um propósito, que é fazer a vida das pessoas melhor, é lutar por mudança, e é por isso que eu estou aqui hoje. E goste ou não, você teve mais de 1.700.000 votos de paulistanos. Eu sei que muita gente, aliás, a maioria das pessoas que votaram em você, votaram pela mudança, assim como eu, querem a mudança na cidade de São Paulo. Eu tenho a convicção que eu vou ganhar essa eleição. E governando São Paulo, eu vou ter que governar para todos, inclusive para mais de 1.700.000 pessoas que votaram em você. É por isso que eu estou aqui. Então vamos lá. Boa. Então, já que você falou que não foge, o Nunes, ele está assistindo lá para ver se ele entra logo em seguida, vamos ver se ele consegue. No debate da Veja, você não foi. E aí, como a gente está numa entrevista de emprego, lá você não foi você, o Nunes e o Datena que acabou não indo. Em poucas palavras, para a gente conseguir fluir bem na entrevista, né? Como eu disse, isso aqui não vai ter baixaria, vai ser com respeito. Apesar de muitas pessoas de direita não conseguirem nem dialogar com alguém de esquerda como você, eu acredito que isso aqui vai trazer muita luz para todo mundo. Me fala então, por que você topou vir aqui? Você já disse, mas por que você deixou de ir naquele debate, que inclusive não ficou claro para ninguém? Em poucas palavras, para a gente conseguir fluir. Se você puder atender esse pedido, a gente vai fluir com muitas perguntas aí. Então, se você fala pós já debate, por que você fugiu daquele? Aquele foi o único debate que eu não fui, porque não houve acordo com as regras, Marçal. A revista Veja, que organizava o debate, não atendeu o pedido da nossa campanha e de outras campanhas de ter regras que evitasse baixaria, de ter regras que permitisse uma discussão sobre a cidade, e por isso que eu não fui naquele. Em todos os outros debates, quando houve acordo com as regras, como esse aqui, a sua equipe mandou para mim a proposta de regras, esse compromisso que você reafirmou agora de não ter baixaria, por isso estou aqui e não tive naquele. Tá. Me fala, eu vou perguntar coisas pessoais. Eu estou falando por 1.719.024. Fora isso, acho que 50 milhões de pessoas me assistem nas redes sociais, né? No mundo inteiro aí, gente, no mundo hispano também. Eu tenho uma audiência um pouco forte. Eu tenho perguntas sinceras, né, que eu vou perguntar para a pessoa do Guilherme, tá? A primeira pergunta que eu tenho para você, dessas bem sinceras: o que foi a pior coisa que você já fez na sua vida, Guilherme? Pessoal mesmo, o que é a pior coisa que você pode falar assim? Eu estou aqui encarregado de contratar ou não você para esse cargo. É uma situação atípica, eu acho que nunca foi vista na política, um terceiro colocado abrindo oportunidade para falar com os outros. Afinal de contas, no primeiro turno, cada um terminou com o mesmo percentual de voto, praticamente. E parabéns pela coragem, né? Porque você vir aqui é bem corajoso. Eu espero que o Nunes também tenha essa coragem logo em seguida e está aberto aí para ele. O que é a pior coisa que o Nunes já fez como pessoa? Cara, que o Nunes já fez, é difícil dizer, porque foram muitas.
coisas ruins que ele já fez na vida. Mas, então, eu entendi tua pergunta. Cara, eu não me arrependo, Marçal, de nada do que eu fiz na minha vida. Eu tive um caminho de tocar desde moleque para lutar pelas pessoas que mais precisam, sair da casa dos meus pais, que são médicos, fui lutar junto com as pessoas que não têm casa, com as pessoas sem teto. Sei que muita gente questiona essa história, mas se pesquisarem vão ver. Eu nunca me acovardei, sempre lutei com as pessoas que mais precisavam. Eu não me arrependo de nada do que eu fiz, cara. Por isso teria dificuldade de te dizer a pior coisa que eu já fiz na vida, porque não tenho nenhum grande arrependimento em relação à trajetória que eu segui, que foi sempre de acordo com a minha consciência. Tá, então significa que se você fizer uma coisa que os paulistanos não aprovam, você não vai arrepender, então. Você vai ser um tipo de político que, se conseguir governar São Paulo, você não vai arrepender das coisas que você faz, então? Não, cara, se eu cometer erros na gestão pública, né, certamente eu me arrependerei desses erros. O que eu tô te dizendo é que eu não tenho arrependimento do que eu fiz até agora na minha trajetória, tanto na minha vida pessoal como na minha vida política. A primeira vez que você direcionou a palavra para mim foi no Conselho de Ética. Você arrepende, por exemplo, de ter aceitado o convite de ser relator naquele negócio do peculato lá na Câmara do Janones? Porque, como relator, você acabou deixando ele passar. Mas, pelo menos até aceitado o convite, você não precisaria ter aceitado. Você arrepende de ter aceitado o convite ali na conjuntura na pré-candidatura para ser candidato a prefeito de São Paulo? Eu não me arrependo. Eu acho que você me dá a oportunidade de falar um pouco sobre esse caso. Cara, ali você sabe que no Conselho de Ética houve um sorteio. Não fui eu que fui atrás do caso e tal. Eu fui sorteado para poder relatar o caso. E fui ver o caso e estudar os precedentes no Conselho de Ética. E você tinha ali, no Conselho da Câmara, vários casos de deputados que cometeram uma série de crimes, ou eram suspeitos de uma série de crimes, e que não foram sequer julgados pelo Conselho de Ética, porque isso aconteceu antes do mandato parlamentar atual, antes da atual legislatura. Então, se esse era o critério do Conselho de Ética para vários outros casos, pau que bate em Chico tem que bater em Francisco, não pode ter diferenciação. Ali eu não absolvi o Janones. Ali o que eu disse é que o Conselho de Ética tinha um critério para poder julgar as pessoas e que esse critério que foi utilizado para outros deputados tinha que ser utilizado também no caso do Janones. E repeti naquele dia e sempre que fui perguntado o seguinte: rachadinha para mim é crime? Se a Polícia Federal constatar que o Janones cometeu rachadinha, que ele seja preso, assim como qualquer outro caso de rachadinha, como o do Flávio Bolsonaro, que é investigado por isso. Eu não passo pano para ninguém, Marcão. Emissão das provas lá, a pergunta foi a questão de, mesmo sendo sorteado, você poderia falar não, né? E a relatoria cair para outro deputado. Deixa eu te fazer outra pergunta. O que seria de São Paulo e do Brasil se não tivesse as empresas? Você sabe responder isso nesse processo seletivo aqui? Claro. Veja só. Vamos tirar de empresa. O que seria o Estado, São Paulo, e o que seria o Brasil? Veja só, cara, a gente vive num país capitalista. São Paulo é a cidade mais pujante economicamente desse país e, portanto, as empresas têm um papel decisivo num país capitalista, que é poder gerar empregos para que as pessoas possam trabalhar. Essa ideia de que eu ou a esquerda sejamos contra empresas não é uma ideia verdadeira. Aliás, um período em que as empresas mais prosperaram e tiveram lucro foram em governos como o do Lula, em que o país teve crescimento econômico importante. O que eu não concordo e não admito, né, é que empresas entrem no poder público para poder apenas ter o seu lucro e prestar um serviço muito ruim para a população. Eu tenho dado exemplo nesse embate eleitoral, Marçal, do caso dos cemitérios, do serviço funerário aqui em São Paulo. O Ricardo Nunes, no governo dele, privatizou os cemitérios. O resultado disso é que as pessoas hoje não conseguem enterrar seus entes queridos. Teve um caso semana passada que foi noticiado pela imprensa de uma moça de 23 anos de idade que morreu de pneumonia,
ficou 3 dias para ser enterrada porque a família não tinha R$ 750 para pagar o caixão social. E quando foi enterrada, quando a família conseguiu esse dinheiro, não teve lavagem do cadáver nem maquiagem, porque esse era um custo a mais. Esse tipo de coisa eu não admito. Empresa aqui em São Paulo, pegando o caso da prefeitura, que trabalha com a prefeitura e faça o trabalho sério, vai ser valorizada no meu governo. O que não pode ter é aqueles que queiram apenas ganhar e prejudiquem a população com isso. Você acredita na prosperidade? Lógico que eu acredito. A sociedade que eu luto... Então por que você está 20 anos morando no mesmo lugar, aparentemente não prosperou? Você era um cara que teve instrução em boas escolas, teve o pai, né? Que eu acho que os seus pais são médicos. Como é que você acredita numa coisa que você não vive? Porque o salto que você tem patrimonial, se for olhar, ele é desde quando você virou deputado. Como é que você pode lutar pela prosperidade, sendo que isso não aconteceu na sua vida? Só depois que você entrou para ter um cargo público que você teve... Eu sei que às vezes a headline assusta, mas desde quando você virou deputado, você teve um aumento de 800 e poucos % de... Segundo notícia, né? Eu não conheço o patrimônio, mas segundo notícia... Posso. Se você me permitir dar o tempo até de explicar isso aí, eu acho que as pessoas vão poder entender melhor, né? Mais do que uma headline. Vê só, eu trabalhei minha vida toda como professor. Antes de me formar, já estava no último ano da faculdade de filosofia, fui dar aula numa escola estadual chamada Maria Auxiliadora e desde então trabalhei como professor nos últimos 20 e tantos anos. Professor, cara, é uma profissão que não dá dinheiro. É uma profissão que você faz por vocação, por acreditar. Eu me considero uma pessoa próspera trabalhando como professor, porque fazia o que eu gostava, porque nunca passei necessidade, a minha família nunca passou necessidade, sempre pude ter um padrão de vida compatível com o que eu ganho, né? Então, a prosperidade, Marçal, para mim, não é apenas os cifrões que as pessoas têm na conta bancária, né? Eu acho que as pessoas que entendem prosperar dessa forma têm todo o direito. O que eu defendo, e estou na política também para isso, é para que todo mundo possa prosperar, cada um do seu jeito. Eu me considero uma pessoa próspera. Me considero uma pessoa próspera porque, para mim, diferente de muitas famílias em São Paulo, não falta nada. Minhas filhas nunca tiveram nenhuma carência e sempre vivi do meu trabalho. Sobre essa coisa do aumento patrimonial, a headline só esconde o seguinte: a minha casa, que é essa aqui de onde eu estou fazendo a nossa live, a nossa sabatina, ela não estava no meu nome. Isso não tem nada a ver com o meu trabalho como deputado federal. E eu transferi ela para o meu nome no final do ano passado, dividido, do meu nome e da minha esposa. E, portanto, declarei no meu imposto de renda um patrimônio que não estava no meu nome e passou a estar no meu nome. Esse foi o meu aumento patrimonial do que se diz, né? Não tem a ver com o meu salário de deputado, que eu sigo usando como usava o meu salário de professor para poder sustentar minha família. Então você concorda que o empreendedorismo liberta as pessoas? Eu concordo que as pessoas que sigam pelo caminho de empreender e consigam prosperar do seu jeito precisam ser valorizadas pelo Estado e pela Prefeitura. A Prefeitura não pode aparecer para quem empreende só para cobrar boleto, como acontece hoje. Pergunte, eu tenho conversado com muitos pequenos comerciantes, tenho conversado com muitos jovens empreendedores da periferia, e hoje a Prefeitura aparece mais para dificultar a vida dele do que para dar um empurrãozinho, né? Eu, como prefeito de São Paulo, já assumi vários compromissos, Marçal. Um deles será criar a Agência Municipal de Crédito, com juro subsidiado, para poder ajudar esse empreendedor a ter um empurrãozinho, a poder seguir o seu trabalho. Outro deles é criar o Acredita Mulher, para poder ajudar a mulher, a manicure, a esteticista, a salgadeira, a poder tocar o seu trabalho, né? A Prefeitura não vai aparecer só para cobrar boleto, como é hoje, na gestão do Ricardo Nunes. Vai aparecer para ajudar. Então, como a empresa? Porque se você concordou que o empreendedorismo liberta, a gente precisa libertar o povo, né? Quem quer ser funcionário público, que seja funcionário público. Quem quiser ser funcionário privado, que seja funcionário. Mas o que mais gera imposto, o que mais gera emprego, o que mais gera inovação, o que mais gera crescimento num país é empresa. Não é o empresário. Empresário,
é a pessoa que tem CPF e que vai lá e arruma um CNPJ para pôr nas costas, né? Parece que é até uma vantagem o cara, mas na verdade a maior parte das empresas não tem nem lucro no Brasil e o cara sofre para fazer. Eu quero, nesse recrutamento e seleção, saber o seguinte: você realmente acredita que o governo tem que estimular o trabalhador a virar empreendedor? Sim ou não? Marçal, aquele trabalhador que queira virar empreendedor, o governo tem que dar oportunidade para ele. Não tenha dúvida disso. Agora eu vou te dar um exemplo muito objetivo. Você falou de empresas. Teve uma coisa que tanto eu, como você, como a Tabata, com as nossas diferenças ideológicas, defendemos no primeiro turno. Coisa que o meu adversário agora não fez. Que foi levar empregos para a periferia, né? Já tinha na minha proposta, no meu programa de governo, a prefeitura dar incentivos para empresas poderem gerar empregos na periferia para o trabalhador. Pega um exemplo. Você tem hoje uma concentração de empregos na região central. Você vai lá na Barra Funda, que é o distrito que tem mais emprego por habitante, tem 700 empregos para 100 moradores. Você vai lá em Cidade Tiradentes, que é o que menos tem 3 empregos para 100 moradores. Mais de 2 milhões de pessoas saem todo dia de manhã da Zona Leste para ir para o centro trabalhar. Eu tive conversando com vários empresários ao longo dessa campanha. Um deles foi o setor de call center. Sabe o que eles falaram para mim, Marção? Que vários call centers estão se mudando de São Paulo para capitais do Nordeste, porque João Pessoa, por exemplo, a capital lá da Paraíba, botou o ISS a 3%, e aí para eles fechou a conta e valorizou. Eu perguntei para eles, se eu botar o ISS a 3% em Cidade Tiradentes, ou no Grajaú, no Itaim Paulista, vocês vão? Eles falaram na hora. Para mim é muito mais fácil mudar a operação para um outro bairro do que mudar para um outro estado. Então, uma das coisas que está no meu programa de governo é aproximar o emprego de onde moram as pessoas. E para fazer isso, não basta a iniciativa pública, é dar incentivo para que o empresário, seja com ISS, seja com IPTU, que são os impostos que a prefeitura tem, dá o incentivo para que esse empresário possa se estabelecer lá. Ele não vai por caridade, ele vai pelo ganho dele. E se a prefeitura der esse incentivo, ele vai. E é isso que eu vou fazer como prefeito de São Paulo. Porque não ganha só o empresário, ganha o trabalhador que não vai ficar 2 horas no ônibus lotado, atravessando a cidade, vai poder trabalhar perto de casa. Então eu, como prefeito, a partir de 1º de janeiro do ano que vem, não vou ter nenhum problema para trabalhar em conjunto, em parceria, com aqueles empresários que queiram também contribuir para o bem da cidade. Esse é meu propósito. Ó, o pessoal que está assistindo, aperta o like aí, chama o Nunes, inclusive. Eu acho que a única coisa que o político tem medo de verdade é do povo. Então chama o Nunes, que a minha intenção aqui é entrevistar no mesmo nível que eu estou entrevistando o Guilherme. Para vocês que às vezes estão furiosos aí comigo, o Marçal não tá batendo no Guilherme. Eu fiz de tudo da campanha. Eu não tá valendo mais a campanha, eu fazer algo, né, para tocar o terror na vida de ninguém aqui, mas eu tô aberto a fazer entrevista. Eu gostaria que o Nunes, eu sei que você tá assistindo aí, que você e seu time tomasse a decisão de entrar logo em seguida, pelo respeito, né, da quantidade de votos que eu tive aí. Eu tô aqui em Roma, eu poderia virar as costas aí, mas eu tô aqui humildemente fazendo essas perguntas, né? Preparei perguntas para você também. Se às vezes você estiver preocupado, não vou tocar em nada de pejorativo, quero mostrar a lucidez mesmo, que tem muita paixão na política. Então, quem está assistindo, escreve aí, escreve, chega aqui, Nunes, cola aqui, Nunes, eu não quero agir com desrespeito, nem com lacração, inclusive. Isso aqui, para quem não sabe, eu sou entrevistador também, eu tenho um canal de entrevistas, sei lá, acho que devo ter feito mais de 300 entrevistas, e eu gosto de tirar as respostas das pessoas. Ô, Guilherme, conta para mim como é que você vai fazer, dá 3 soluções aí que aumenta a receita do Estado sem aumentar imposto e taxa. Você tem essa solução aí? Tenho sim, Marçal. Uma delas é poder garantir que a prefeitura tenha mais inovação para fazer a cobrança da dívida ativa, né? Você tem hoje mais de 150 bilhões de dívida com a prefeitura. E você tem poucos procuradores da Fazenda da prefeitura fazendo a cobrança dessas dívidas. Você pode implementar métodos como outras metrópoles do mundo têm, inclusive com o uso de inteligência artificial, para poder facilitar a cobrança dessas dívidas e a prefeitura ter isso sem aumentar R$1 de taxa.
Uma outra coisa que é importante é melhorar a qualidade do gasto público, cara. São Paulo hoje não precisa aumentar imposto, não. O orçamento é de 112 bilhões de reais. É o maior orçamento da história da cidade. O problema não é falta de dinheiro, é falta de prefeito, falta de planejamento. Se você direcionar melhor o gasto público, você consegue garantir que a política pública seja eficiente na ponta, a saúde seja melhor, a educação seja melhor, o transporte seja melhor, sem que custe isso um real no bolso de ninguém a mais. E tem, só se me permite a terceira coisa, você me perguntou 3, só falar da terceira que eu acho que é muito importante. A terceira, só para te corrigir, que você vai ter que falar mais 2, se for o caso. A primeira que você falou de cobrar dívida ativa, a dívida é imposto atrasado. Então, não é uma solução de gerar receita para o Estado sem imposto. A dívida ativa, 150 bilhões que você informou, é dívida que está atrasada. Eu entendi que é uma solução para fazer isso, mas continua sendo um imposto. Se você quiser trazer mais algum. Vamos lá, não, só para a gente corrigir, isso aqui não significa aumentar imposto, né? É uma dívida que já está inscrita, que não cabe ao prefeito que entrar, o prefeito nem poderia falar essa dívida não existe mais. É um passivo que já está lá por determinações legais e cabe à prefeitura cobrar. Agora, a terceira coisa, eu acho que ela é a mais importante, Marçal, é não desviar dinheiro público, cara. Hoje nós temos na Prefeitura de São Paulo alguém cheio de suspeitas. Máfia de creche, teve... Cara, uma coisa que eu não acreditei quando eu vi foi das armadilhas da dengue. Pode parecer pouco para as pessoas. A armadilha de mosquito da dengue... Pedir um favor, mas... Ô Guilherme, vamos manter o nível aqui. Eu foco as perguntas, eu estou te entrevistando. Não entra nesse jogo, que eu posso fazer mais perguntas... E aí, para manter o nível aí do que a gente combinou, né? Focar no seu perfil, para você, o povo te contratar ou não. Eu sei que às vezes... Mas claro, cara, mas falar que eu não vou fazer corrupção, eu vou combater a corrupção dentro da prefeitura, é a principal resposta de como fazer o gasto público ir para o lugar certo, a prefeitura ter dinheiro para fazer as coisas, sem mexer um real no bolso das pessoas. É importante ter isso em mente. Isso não é baixar o nível, não. É trazer fatos para o nosso debate. Fatos que, inclusive, são públicos e divulgados. Né? Preocupado também, tem que receber porrada e tudo, mas a proposta dessa entrevista não é essa. Me dá só a ideia brilhante, porque até agora eu não percebi a ideia do gerar receita sem mexer com o imposto. Tem essa solução ou não? Cara, não existe bala de prata em caixa público, não. Existem medidas que têm que ser tomadas para melhorar aquilo que já tem. E eu citei para você 3 medidas que melhorem. Agora, é importante, Marçal, porque esse diálogo é entre nós dois aqui, mas como você colocou no início da tua fala, esse diálogo também é com mais de 1.700.000 pessoas que apostaram em você, que votaram em você no primeiro turno. E eu sei que muitas dessas pessoas estão cogitando no próximo domingo votar no Ricardo Nunes, até por razões ideológicas e tudo mais. Mas é importante que essas pessoas que estão assistindo a gente agora ou vão assistir a gente depois, saibam que se fizerem isso, vão estar votando em alguém, cara, que é um covarde, que foge de discussão, que foge de debate, que fugiu de estar aqui, que fugiu de perguntas incômodas como essa ao longo de toda a campanha, feitas não só por mim, feitas por você, feitas pela Tabata, feitas pelo Datena, feitas por outros candidatos. Então é importante as pessoas terem isso em mente quando forem para a urna no domingo, né? O que você responde de imediato para as pessoas que estão falando que você está copiando aí o estilo do Papo Marçal? Eu vi algumas notícias, eu tenho um clipe aqui que desde 1º de deixa eu ver, acho que é 1º de abril, já saíram 80.000 notícias, aí fica recebendo o tempo inteiro, eu vi lá, Boulos está copiando as ideias do Marçal. O que você tem a responder sobre isso? Cara, teve uma ideia sua que eu admiti publicamente na campanha e assumi, que foi das escolas olímpicas. Sabe por quê, cara? Porque eu não tenho nenhum problema em reconhecer uma ideia boa do meu adversário se ele for adversário político. Isso é ter cabeça pequena. Por exemplo, o Ricardo Nunes, inclusive, acertou numa ideia. Foi uma das poucas coisas boas que ele fez no governo, foi o da faixa azul de motocicleta. E me perguntaram no debate, um jornalista perguntou, você estava lá, o que eu faria? Eu falei, eu vou manter e vou ampliar. Porque eu não tenho nenhum problema em reconhecer ideia boa e não vou ficar com birrinha, porque a ideia é do adversário. Agora, quando falam em dialogar com esse eleitor, em posições que você tinha, nós temos que lembrar uma coisa, Marçal. Quem votou em você no primeiro turno
votou porque não estava satisfeito com a cidade como está. Votou para mudar. E eu entendo a indignação do eleitor que votou em você. Do cara que queria, falou, pô, esse sistema podre que vem desde o Dória, vamos mudar, o Centrão. O que eu estou enfrentando nesse segundo turno é essa mesma turma. O Centrão se juntou para tentar impedir a mudança em São Paulo, que está representada aqui pelos 50 no domingo que vem. É isso que está em jogo. Uma parte da imprensa entendeu, nesse diálogo que eu estou fazendo com o seu eleitor e com a cidade como um todo, uma parte da imprensa entendeu isso como repetição de método e tal. Mas tem uma coisa muito comum. Eu defendo a mudança e quem votou em você também votou defendendo a mudança em São Paulo. O que é que essa rejeição sua é absurda? O que você acha que é? Umas 2, 3 coisas que bate na cabeça do paulistano e o paulistano fala assim, não dá para engolir esse cara. Cara, rejeição, ela tem a ver com 2 coisas. Tanto a minha quanto a tua, também no primeiro turno. Rejeição tem a ver com tomar lado, e eu nunca tive medo de tomar lado. As pessoas podem me criticar pelo que for. Podem concordar ou discordar das minhas ideias, mas elas sabem quais são as minhas ideias. Eu nunca fiquei em cima de muro, nunca fiquei escondendo, tendo 2 palavras. Então, isso é parte da rejeição. Quando você toma lado, toma partido, você ganha de um lado partidários que concordam com você e você ganha do outro lado haters, pessoas que não gostam de você. Isso é da vida, é da política, de quem não vai conforme o vento. Sabe quem tem menos rejeição no Brasil? É o Centrão, que nunca toma lado e está em todos os barcos. Agora, a rejeição tem a ver com uma outra coisa também, Marçal, que é muita mentira que contam, né? Quando me atacam de todos os lados, né, inventando mentiras sobre a minha trajetória, sobre as minhas posições, sobre a minha vida pessoal, nem sempre a verdade chega com a mesma velocidade que a mentira. Eu tive esses dias, cara, dialogando com muita gente na cidade inteira, né? Indo para regiões, dormi na Brasilândia na segunda, depois no Grajaú na terça, em São Mateus na quarta, e fui conversando com as pessoas na rua. Fiz um exercício que não era, sabe, campanha e tal. Era ir lá, chegar na frente da casa da senhora, chegar na praça pública, abordar, ouvir coisa que eu gostava e que eu não gostava. E várias pessoas vieram dizer coisas para mim, falando, pô, Boulos, é porque você nunca trabalhou. Aí eu perguntei, pô, cara, você acha que professor não é um trabalho? E fui falando onde eu trabalhei. Outro dizia, pô, Boulos, porque você invadiu casa. Aí eu dizia, poxa, explicava como é que era a atuação do movimento social e que eu nunca invadi nenhuma casa. E outros iam por esse caminho, você não fez nada como deputado, que é a propaganda que meu adversário está botando na televisão. Eu explicava o que eu fiz como deputado. E quando isso chegava nas pessoas desse jeito, a gente conseguia quebrar a rejeição e virar voto. Tá bom, então me fala uma coisa, se caso o eleitor falar, não, a gente vai dar uma chance pro cara desse, vai acabar com as invasões então, você pode afirmar isso, vai acabar as invasões, aquilo que você vai criar algum tipo de política pública até para aquilo que já está invadido resolver, você dá essa certeza pro povo ou não? Sabe por que eu dou essa certeza, Marçal? E já disse isso em outras oportunidades, pelo seguinte, cara, eu conheço o movimento social de moradia por dentro, tive 20 anos lá. Movimento social de moradia só faz ocupação de terreno abandonado, e é importante dizer, não é invadir casa de ninguém, é terreno que está ilegal e por aí vai, só faz isso quando não tem política habitacional, cara. Eu vou fazer o maior programa de moradia da história dessa cidade, isso é compromisso meu de vida, não é conversa de campanha, é o que eu fiz minha vida toda. E aí não vai ter ocupação quando você tem o governo trabalhando para ter moradia. Outra coisa importante que você trouxe é das áreas que já estão ocupadas. Cara, periferia, e não é só aqui em São Paulo não, periferia no Brasil todo, como o Estado, e aqui eu estou falando o Estado em geral, tá? Governo federal, estadual, municipal, ao longo da história poucas vezes teve política de moradia. Pega São Paulo, você teve uma imigração de nordestinos, de gente de várias partes do país, foram se estabelecendo. Vim aqui atraído pela ideia de oportunidade, de ter emprego, de melhorar a vida. Essas pessoas não tinham uma política, elas iam lá, fazendo favela, construindo loteamento irregular. Isso está há muitos anos. Você tem que ter uma política de regularização. E eu vou fazer um programa de regularização fundiária inovador para dar o título de propriedade para essa pessoa, para garantir que é dela, essa pessoa que investiu. Agora tem um último ponto disso, só se me permite, tem um último ponto disso que eu queria mencionar. Para depois, eu vou ser eleito prefeito de São Paulo, para depois você não me cobrar, né, nessa coisa de invasão. Tem um tipo de invasão
que tem acontecido em São Paulo e que não tem nada a ver com o movimento social. Essa eu vou ter que combater duro. É invasão de loteamento clandestino ligado ao tráfico de droga nas periferias da cidade, que os caras vão lá, invadem, desmatam, exploram a pessoa que está lá, o necessitado, a família, vende o lote, ganha dinheiro com isso. Isso está acontecendo hoje debaixo do nariz do prefeito, inclusive com esquema na fiscalização de subprefeitura. Essa aí, cara, bandido que usa o sofrimento do povo para ganhar dinheiro, esses, se vierem no meu governo fazer isso, não vai ser a mamata que tem sido do Nunes, não. Nós vamos para cima. Educação financeira nas escolas. Aqui na Europa, mais de 70% das pessoas investem, que aprende finanças desde pequeno. Nos Estados Unidos é mais de 50%. No Brasil é menos de 3% do Brasil é investidor. Me explica que tara que é essa que a esquerda, a extrema esquerda tem de não deixar, sempre reprovar, tanto no parlamento como nas assembleias legislativas, nas câmaras municipais, essa questão do ensino financeiro. Você vai apoiar isso? Ensino financeiro na escola pública, para as pessoas ganharem independência? Sem papinho. Cara, político, eu não tenho nenhum problema com educação financeira dentro do currículo escolar. Nenhum problema. Né? Nós temos que ver qual é a idade certa para entrar isso, porque a prefeitura cuida desde a creche até o 9º ano. O ensino médio, você sabe, é responsabilidade do Estado. Então você ter matérias como educação financeira, você ter matérias curriculares como educação ambiental, que é muito importante, ensinar a meninada a fazer reciclagem de lixo, que São Paulo hoje enterra 98% do seu lixo, a partir da escola, para levar isso para sua família em casa. Eu não tenho nenhum problema da gente abrir o currículo e ligar o currículo mais com a vida das pessoas. Hoje, eu como professor vivi isso. O aluno, cara, tem um currículo muito fechadinho ali, que quando ele sai do muro da escola, ele não vai usar mais da metade daquilo que ele aprendeu. Né? É um currículo muito ossificado, muito que não foi alterado. Eu defendo mudanças curriculares para ligar o currículo da escola, que a criança e o jovem aprende na escola, com a vida que ele vive lá fora. Nos próximos 20, 30 anos, mais de 300 profissões vão deixar de existir. Então, assim, eu não vejo a esquerda deixando colocar educação financeira e vice sabonetando a resposta aí. Não tem ensino de empreendedorismo. Não, pô, falei que eu defendo. Foi direto e reto. Aqui não tem sabonete, não. Aqui é papo reto. E o paulistano falar, vai ser o Boulos. Aí você vai colocar educação financeira na escola. Vai ter educação financeira, vai ter educação ambiental. Só o que eu quis dizer para você é que, para mim, a questão não é apenas a educação financeira, é a gente conseguir garantir um currículo mais próximo da vida real das pessoas, o que inclui educação financeira. Tá, tem 400 mil pessoas assistindo no YouTube e eu faço o apelo mais uma vez pro Ricardo Nunes. Vou conduzir a entrevista, que eu sou entrevistador, né? Eu tenho meu programa Marçal Talks, já entrevistei mais de 300 pessoas, sem contar podcast e tudo. Deixa eu te falar. Nunes, assim como uma pesquisa fala que você está com a maior parte do eleitorado que votou em mim, eu acredito que você não poderia virar as costas para as pessoas aqui. Vou tratar com o maior respeito. Tem gente indignada aqui. Por que você não chama ele de Boulos? Porque eu fiz um compromisso de tratar com extremo respeito todos os entrevistados aqui. Talvez esse momento seja um momento histórico na democracia brasileira, onde, de fato, né, a esquerda e a direita. Eu sou a direita, esse cara é de esquerda, e eu estou aqui e propus um debate aberto. Na verdade, não é um debate, senão eu ia estar quebrando, mostrando carteira de trabalho para ele, fazendo um monte de coisa. Isso aqui é uma sabatina e eu estou na situação de entrevistador. Eu sei que às vezes é difícil algumas pessoas entenderem isso, só que eu senti de contribuir, né, nessa reta final. Agora, o que não dá para entender é por que o povo me cobra, alguns estão me cobrando, vamos declarar apoio. O cara não dá conta de vir numa entrevista. É assim, põe a consciência. Eu quero entrevistar os dois, fiz o desafio. O Guilherme foi o primeiro a topar. A equipe do Nunes está com o link aberto para entrar. Eu faço o apelo mais uma vez. Escreve todo mundo assim, vem Nunes. Escreve isso. Não é para colocar aí em rabo de foguete. Eu tô sendo claro aqui com as perguntas. Fiz muitas perguntas, fiz mais de 50 perguntas aqui pro Guilherme.
e fiz as perguntas para o Nunes. Gostei do número de perguntas, viu, Marçal? Gostei do número de perguntas que você fez, ó. Mais de 50. Pode ficar nos 50, que aí o pessoal grava bem na urna domingão. Eu vejo que você é um cara que, assim como tem Lula e Bolsonaro, vai ter um tal de Guilherme e Pablo nos próximos 30 anos. Isso me incomoda, você acredita? É um sentimento que eu tenho. Se de fato, eu sei que você não vai responder com precisão isso, né? Questão até mental sua agora até o final de semana, mas você imagina esses próximos... Quantos anos você tem? 42. Eu tenho 37. Você imagina 30 anos... esse debate aí, tipo, o Lula chegou no final, o Bolsonaro chegou no final, mas está inelegível. Você já pensou que o cara que... Eu tô na condição de entrevistador, tá bom? Vou tirar uma vantagem dela aqui. Você já pensou em disputar a eleição de governo, de presidência da República, assim, com um cara de direitas, que vai te atormentar a vida inteira ou não? Os próximos 30 anos, já chegou a pensar isso ou não? Marçal, deixa eu te falar uma coisa, cara. Aqui tem uma expressão que a gente usa em São Paulo, que é uma expressão de nordestino. Minha mãe é paraibana e me ensinou ela desde criança. Eu não sou filho de pai assustado. Quando você diz um negócio desse, é que você tá pronto para qualquer embate. Adversário a gente não escolhe, cara. Na campanha, na vida, aparece. E a gente tem que estar preparado para fazer um debate qualificado com qualquer adversário, independente das circunstâncias. Você estava falando agora do pessoal que está... Até teus apoiadores que estão questionando. Cara, o que eu recebi de questionamento de apoiador meu? Pô, o Marçal inventou laudo falso, o Marçal fez isso, acusou aquilo. Eu sei. Só que é o seguinte, cara. Eu sou movido por propósito. Eu não estou na política para ganhar dinheiro. Eu não estou na política para ter privilégio. Eu não estou na política pela ânsia do poder, pelo poder. Eu estou na política porque eu acho que é um instrumento que a gente tem. Por mais podre que sejam muitos dos que estão na política, para mudar a sociedade. Quando você está numa batalha dessa, de missão, de propósito, você vai em frente, cara. Você não escolhe adversário, não. Nem o de agora, nem o dos próximos 30 anos. É assim que tem que ser. Né? É assim que eu acredito, é assim que eu ajo, desde que eu entrei na política. Uma palavra. Eu vou te falar o nome da pessoa, você vai definir em uma palavra. Bolsonaro. Cara, Bolsonaro foi um péssimo presidente para o Brasil. Um cara que zombou das pessoas na pandemia, isso é imperdoável. Fernando Henrique Cardoso. Cara, foi um cara que eu, moleque no movimento estudantil, fiz oposição a ele, né? Porque não representa as ideias que eu acredito. Né? Mas foi um cara que nos embates depois, pelo menos, ficou ao lado da democracia no Brasil. Fernando Collor. Puta, um ladrão de marca maior. Dilma Rousseff. Dilma Rousseff, uma mulher corajosa, né, que enfrentou desde tortura na ditadura militar a depois todos os ataques que sofreu no governo. E Jesus Cristo? Jesus Cristo, acho que uma inspiração para todos nós que somos cristãos. Aliás, você me dá a oportunidade de dizer, né, eu nunca falei de religião em campanha, cara, porque eu não acho que seja o caso, sabe? Eu acho que tem muita gente que usa a religiosidade, a fé das pessoas para ficar fazendo jogo eleitoral. Eu nunca gostei, nunca concordei disso, mas sou batizado, crismado na Igreja Cristã Ortodoxa e sigo com a minha fé, sem separar isso da política, mas essa é a minha trajetória que eu aprendi dos meus pais desde menino. Tarcísio, uma palavra. Um governador ruim para São Paulo. Essa aí eu vou deixar você explicar por que ele é ruim. Vou explicar. Cara, o Tarcísio se elegeu em cima do Bolsonaro, certo? Foi os votos do Bolsonaro. Quem que era o Tarcísio sem o Bolsonaro? Ele se elegeu em cima dos votos do Bolsonaro. E o que ele fez? Pensa bem, às vezes a gente faz, sua campanha deve ter feito também pesquisa qualitativa, né? Que era aquela pesquisa que você junta eleitores e tal. Aí o pessoal falava, algumas pessoas falavam, eu gosto do Tarcísio. Aí quando o entrevistador da pesquisa perguntava por quê, ficava aquele som do grilo. Era só propaganda. O Tarcísio está há 2 anos no governo. O que ele fez foi vender a Sabesp, num negócio perigoso que pode virar Enel da Água agora. O que ele fez
foi um negócio contra livro didático em escola. O cara, em 2 anos, não conseguiu deixar um legado de melhoria para o povo. Por isso que eu acho que não é um bom governador para São Paulo. E vamos lembrar, isso é importante, fazer esse alerta, porque o meu adversário agora, Marçal, sendo muito franco, e o fato dele não ter vindo aqui expressar isso, não é o Ricardo Nunes, meu adversário, cara. Ricardo Nunes é um fantoche, é um cara inseguro e tal. Não vou usar palavras aqui, até porque você aí insistiu para a gente não fazer uma conversa de ataques. O Ricardo Nunes é um cara que não tem expressão, não tem identidade própria. O que está em jogo nessa eleição agora é o Tarcísio poder usar... Só completar esse raciocínio, o que está em jogo nessa eleição é o Tarcísio usar a cidade como trampolim, botando um fantoche aqui, para ele largar o governo e ser candidato a presidente. Essa turma que eu estou enfrentando. Pode ficar tranquilo que eu vou estar lá candidato. Guilherme, o Kassab, uma palavra. Cara, o Kassab é uma expressão do Centrão. É um cara que teve em todos os governos, né? Ele representa essa política. Tanto é que hoje ele está no governo do Tarcísio e está no governo do Lula, né? Independente da posição do lado ideológico, ele é um cara que se acomoda ali em todos os governos. Eu faço o apelo aqui mais uma vez. Quase 500 mil pessoas assistindo em todas as redes sociais nossas. E eu faço o apelo mais uma vez ao Ricardo Nunes, que eu abri foi um desafio. E eu esperava verdadeiramente que ninguém topasse esse desafio. Né? Reta final e tudo. Acabou a perguntas aqui. E eu... Voltou. Voltou aí? Voltou, deu uma travada aqui. Tá, eu tô aqui no meu poder cívico, e usando a minha característica de entrevistador, que eu gosto demais, né, de tirar as respostas das pessoas, eu, Pablo, faço o apelo mais uma vez. Né, terminando aqui a entrevista com o Guilherme, a gente passa pro Ricardo, se o Ricardo estiver disponível. Acho que é lastimável ele não fazer. Acho isso, confesso que não faz muito sentido. E Guilherme Boulos, me fala uma coisa. Você acha que o que precisa ser feito até o final de semana para virar o jogo? Sendo que, vamos supor que a pesquisa está certa ali. O que seria umas 2, 3 ações que você precisa fazer aí para virar o jogo até domingo? Cara, primeiro, mostrar para o eleitor que não votou em mim no primeiro turno o que está em jogo. É isso que eu estou tentando fazer e vou fazer até domingo de forma incansável. O que está em jogo é deixar a turma como está, deixar o consórcio do Dória, né, o sistema que o Dória montou na prefeitura, mais 4 anos, ou então oferecer mudança para São Paulo. Deixar um cara que teve a oportunidade de fazer, ele teve 3 anos e meio, muita gente não sabe, porque ele apareceu só agora na eleição. Às vezes o pessoal acha que o Ricardo Nunes entrou agora. Ele teve 3 anos e meio na prefeitura e não fez, não deu conta. Eu estou pedindo para as pessoas com humildade, com diálogo, olho no olho, com franqueza, sem esconder nenhuma das posições que eu tenho, mas pedindo para as pessoas que me dê essa chance, que me dê essa oportunidade. Depois podem me cobrar. Isso já foi feito com o Ricardo Nunes. Ele teve a chance e não fez. Então, esse diálogo, independente de qualquer ideologia, é o que eu tenho feito nos últimos dias com a população de São Paulo. Agora tem uma coisa, então, Marçal, diga. Se tivesse o Nunes e o Marçal agora, você votaria em quem? Ah, rapaz, eu vou te dizer, eu apertaria 50 na urna. Vou ser franco com você, não votaria nem você, nem no Ricardo Nunes, apertaria 50 na urna. Você tá falando que você vai anular o voto então, ué? Cara, isso? Não, eu acho que quem tem que... Tarcísio. Que o Tarcísio tá falou, cortando, cara. Fosse... Tá cortando, não te ouvi agora. Voltou. Você tá assim, você tá lado a lado então com o Tarcísio, porque o Tarcísio falou o seguinte na Jovem Pan: se desse Boulos e Marçal, você votaria em quem? Aí o Tarcísio falou assim, ó, votaria nulo. Então você tá falando que se tivesse Nunes e Marçal, você votaria nulo também? Apertaria 50 com gosto. E eu acho que essa é uma...
eu votaria nulo. E eu acho que mas essa é uma resposta, Marçal. Vamos falar aqui de maneira franca. Essa é uma resposta que hoje você tem que dar. Eu sei que é você que está me sabatinando, mas quem está no segundo turno hoje sou eu e o Nunes. Você falou uma coisa a campanha inteira, e essa é uma das coisas que eu concordei com você, e já disse, inclusive, em debate. O Nunes é um cara que, por toda essa situação, tem chance de ser preso. Você votaria num cara que tem chance de ser preso? Você vai ficar em Roma ou você vai voltar aqui para São Paulo? Quem sabe você vote? Eu gostaria muito que você apertasse os 50 na urna no domingão aqui. Mas se você voltar para São Paulo, qual que vai ser o seu voto? Até agora, na minha cabeça, o número 5 na urna não funciona para mim. Nem de 15, nem de 50. Só pra você saber. É só o numeralzinho ali que não funciona. Qualquer outro número pega. Mas sendo bem verdadeiro, ô Boulos, apesar de eu estar elegante com você na postura de entrevistador, eu não voto na esquerda jamais. Eu, Pablo. Então, como você está me apertando aí, já que você está usando essa possibilidade de me entrevistar, eu vejo a mesma coisa no Nunes, cara. O grupo dele ali é de centro-esquerda, da mesma laia que você. Então, eu acho difícil um dia na vida você vê eu posicionando dessa forma. Eu acho lamentável o erro do Bolsonaro em apoiar ele. Quando eu falei, eu estava muito lúcido em relação ao consórcio comunista do Brasil. Eu de verdade vou te falar assim, ó, se um dia você falar que teve meu voto, foi porque você converteu pro conservadorismo, pro liberalismo. Você virou outra pessoa, que é de esquerda, você não vai ter meu voto. É uma questão minha, sabe? Assim, desde criança, cara, não é um negócio que eu converti no caminho, não. Eu sou uma parada que... eu não falar assim, do fundo do meu coração, eu não vejo diferença nenhuma entre você e o Nunes. Eu vejo uma máquina gigante na mão dele, eu vejo um bem bolado que eu nunca vi na minha vida acontecer. E vou falar pela última vez aqui. Tá aberto pro Nunes entrar e eu fazer entrevista com ele do mesmo jeito. A gente tá terminando aqui 1 hora. Eu tô em Roma descansando com a família. Sabe o que eu fiz hoje? Hoje eu cumpri uma promessa de campanha lá em casa. Meu filho, no final de ano, várias pessoas estavam sonhando em ser na escola dele. Há alguns anos atrás, teve um momento em que eles falaram: meu sonho é ser jogador de futebol, meu sonho é ser youtuber, meu sonho é ser empreendedor. Aí, rapaz, eu tomei um susto, porque meu filho, o 02, eu tenho 4, ele falou: meu sonho é tomar sorvete na Itália. Ele me pegou de surpresa, eu olhei para minha esposa e falei: que sonho é esse, cara? E hoje foi um grande dia. Eu realizei esse sonho dele. Tão pequeno, né? Para algumas pessoas pode ser grande, mas na minha cabeça eu pensei: por que esse cara quer isso? E acabei de fazer isso, vindo para cá. O sonho foi realizado hoje. E eu tirei para descansar. Eu tô pensando se compensa eu interromper esse processo aqui para ir fazer alguma coisa aí na urna. Tô pensando ainda, não decidi se volto ou se não volto. Mas eu em respeito a todos os eleitores, eu sei que muita gente pode estar me enchendo o saco. Você podia estar xingando o cara, só que ele topou vir nas condições de extremo respeito. Eu não estou no embate nem no debate, eu estou numa entrevista. E assim tratarei o Ricardo se ele aparecer. Vamos finalizar, que já deu 1h da tarde aí. Mas só para eu entender, Marçal, que você deu essa possibilidade. Então, se você vier, você vai cravar o 28 na urna, é isso? Não. Eu não vou fazer. Eu não vou. Se eu for também, o voto é secreto. E eu contaria o voto para você se você fosse de direita. Você é o cara que tá pegando muita gente de direita que tá assistindo aqui a gente. Porque você falou que para você não funciona o 5. Então você não vai votar nem em mim nem nele, não é isso? Cara, assim, o voto para mim é ideológico. Eu não consigo votar nesse trem de menos pior. Eu vi uma pesquisa que saiu agora, que eu fico antenado, porque eu sou um cara analítico. Eu fiquei assustado com os dois perfis. O tanto de gente que tá votando em você por não ter opção e o tanto de gente que tá votando no Nunes por falta de opção. É muito ruim a política desse jeito. E até, já que você levantou isso aí, é muito ruim a gente ter uma postura de sempre ter o menos pior na política. Meu coração foi lavado, sabe? Eu acho que eu quebrei o pau mesmo. Você viu, né? Eu não gastei dinheiro público, você foi o que mais gastou. E eu, Pablo,
vi toda essa situação, a gente quase chegou ali, né? Mas eu confesso que é muito ruim, sabe? A gente vê uma política onde o menos pior pode ganhar. A gente tinha que ter, assim, os melhores da sociedade investir nisso, de fato. Como você virou o jogo aí pra mim, eu gosto de responder também. Mas eu acredito, cara, que vai ter a maior abstenção da história. Isso é real. Tanto de mensagem de gente que tá falando assim, eu não acredito mais na política. Eu falei, cara, você tem que acreditar. Mas o tanto de gente que absurdamente fala, cara, eu não acredito no resultado. Eu falo, cara, o resultado é esse. A gente tem que aprender a suportar e ter paciência. Acho que uma das poucas coisas que a gente pode aprender com um comunista é ter paciência. Porque se não sair hoje, vai sair amanhã. Vê o Lula aí, o que ele fez. Eu até quero encerrar te perguntando isso. O que é comunismo para você, sem dar a volta? Que eu acho que é uma das coisas que mais me irritam como pessoa. Eu tenho 64 livros publicados e um deles é sobre a destruição do marxismo cultural. Eu não sou esses caras malucos que ficam inventando loucura, eu sou um cara bem lúcido no assunto. Eu queria ouvir de verdade você. O que é comunismo na sua cabeça? Marçal, sabe o que eu defendo? E o que me faz levantar da cama todo dia? É defender uma cidade, uma sociedade com oportunidade igual para todo mundo, cara. Que todo mundo tenha as mesmas oportunidades. Não quer dizer que todo mundo vai chegar no mesmo lugar, mas que seja oferecida a mesma oportunidade para quem mora em Paraisópolis e no Morumbi. A mesma. Eu acho que esse é o papel do poder público. E é isso que eu defendo, é isso que me move. Cara, uma coisa que independente de você ser de esquerda ou de direita, Marçal, tem coisas na política que são humanas, que é você ter coração. Não dá para aceitar que você tenha, na cidade mais rica do Brasil, 80 mil pessoas morando na rua, cara. Aí você pode dizer, pô, não, mas porque essa pessoa fracassou, não trabalhou, não quis, não seguiu. Não é isso não, cara. Tem gente ali que nunca teve uma oportunidade de vida, nunca teve ninguém para dar um empurrãozinho para ela. É depois apontar o dedo. Você acha que você consegue zerar isso? Cara, eu vou zerar a população de rua na cidade de São Paulo. Esse é um compromisso. Isso pra mim não tá nem em discussão. Eu vou resolver o problema da população de rua. Sabe por quê? Porque eu convivi com essas pessoas 20 anos, eu sei o que elas pensam e eu sei como fazer. Eu vou resolver esse problema. Depois de 4 anos, se tiver gente morando na rua em São Paulo, você pode pegar esse vídeo que eu tô falando aqui e dizer, ó, é mentiroso, tá fora, não sei o quê, nunca mais participa de nada. Porque eu vou resolver esse problema na cidade de São Paulo. Para mim isso é questão de honra, não é promessinha de campanha, não. Dá para fazer, a cidade tem dinheiro para fazer. Isso é uma questão humana, cara. Isso devia unir todo mundo. Tem várias coisas na cidade que é questão de indignação, de humanidade, não de ideologia. Tá. Você defende tanta habitação, você fez algum projeto de habitação como deputado? Você colocou dinheiro de emenda sua em algum projeto de habitação? Vários. Eu fui vice-presidente da comissão do Minha Casa Minha Vida, que retomou o maior programa habitacional do Brasil. Foi aprovado 12 emendas minhas nesse programa. Eu gostaria de dizer que eram 50 emendas, para lembrar o número de domingo, mas foram 12. 12 emendas que foram aprovadas. Uma delas, de que dá um dinheiro a mais para a construtora que fizer o empreendimento do Minha Casa Minha Vida perto de local de emprego e onde tem mais serviço público. Porque muitas vezes só faz habitação popular no meio do nada, largado, jogado, onde a pessoa, para ir para uma padaria, para ir para um posto de saúde, demora 1 hora. Outra, ambiental, de dar mais dinheiro para a construtora que consiga fazer um projeto que tenha placa solar, esgoto ecológico, que seja um projeto mais sustentável. Outra, que é um ponto importante nessa eleição em São Paulo, que é dar prioridade para mulheres vítimas de violência. No Minha Casa Minha Vida, já tinha prioridade para quem está em área de risco, população de rua, pessoas com deficiência. Eu incluí mulheres vítimas de violência, porque às vezes a mulher sofre violência e não sai da casa do agressor com os filhos porque ela não tem para onde ir. Então, elas vão ser prioridade a partir de agora no Minha Casa Minha Vida e vão ser no meu programa. Isso tudo fui eu que aprovei, Marçal. Como deputado federal, aprovei essas propostas para moradia. E mais 9. Deixa eu te falar, é um negócio que eu sempre quis perguntar para um comunista. O que é Foro de São Paulo?
Em poucas palavras, O Foro de São Paulo foi uma entidade que se formou com vários partidos e organizações de esquerda da América Latina, chama Foro de São Paulo porque a primeira reunião foi em São Paulo, aqui, para discutir a atuação comum, como a direita tem os seus organismos internacionais, sei lá, o CEPAC, não é? Tem uma conferência aí que a direita faz. É natural, cara, que numa democracia, tanto os partidos de esquerda se juntem para discutir em comum, como os partidos de direita se juntem. Isso é o Foro de São Paulo. Tá bom, então vamos lá. Liga aí o reloginho para ele fazer as considerações finais. Eu não esperava, eu achei que você não viria. Você topou prontamente pelo Instagram ali, eu vi, minha equipe me mandou. Achei respeitosa, acho que você também achou respeitosa a condução, tô tudo certo? Não, foi respeitosa, não teve nenhum ataque, nenhum desrespeito, nenhum apelido. Discutimos sobre a cidade. Eu vim aqui preparado para isso, Marção. Não espere por isso quando a gente estiver no embate político, disputando alguma coisa, tá? Que fique claro isso. Você joga de um lado, eu jogo do outro. E que a gente... Você não se acostuma com essa nobreza do embate. Isso eu sei perfeitamente. Aliás, se a gente levar essa metáfora pro campo do futebol, eu sou corintiano, você é São Paulino. Mas o problema hoje de São Paulo é o palmeirense que está lá, sentado na cadeira. Então, nunca o Corinthians e o São Paulo, quando entrar em campo, não vão dar tudo para brigar entre um e outro, ou o Corinthians e Palmeiras, ou o Palmeiras e o São Paulo. Então, eu tenho clareza das nossas diferenças ideológicas e topei vir apesar delas, porque eu não fujo de debate, cara, com ninguém. Não fujo de embate, não fujo de diálogo, e eu acho que isso não é um mérito meu. Isso deveria ser uma obrigação, um dever de qualquer um que está na política. Ser transparente, não por mim, não por você, não pelo Ricardo Nunes, não pelos candidatos, pelas pessoas que vão votar na urna no domingo. Suas considerações finais, manda aí. Vamos lá, eu quero dialogar agora com você que está assistindo, em especial com essas mais de 1.700.000 pessoas que depositaram seu voto no Pablo Marçal no primeiro turno. Quando você votou indignado com um grupo político, com uma corja, com um sistema, com um centrão, que está aí desde o Dória, saibam que é esse sistema que eu estou enfrentando e que está fazendo de tudo, com mentira, com ataque, com grana, não é, para tentar nos derrotar no próximo domingo. O que eles querem é impedir a mudança. E eu acho que quem votou em você, Marçal, há 3 semanas, votou porque acreditava na mudança. O candidato da mudança nesse segundo turno sou eu. Não é? Nós representamos a mudança para a cidade de São Paulo, para não ficar mais 4 anos com essa turma. Gente, pensa bem. Esquece por um momento a diferença ideológica, o que você pensa de mim, o que não pensa. O cara teve a chance dele e não fez. Ele teve 3 anos e meio. Olha como é que está a cidade. O que eu estou pedindo para você e para todos os eleitores de São Paulo é que me deem uma chance. Depois vocês podem cobrar, depois vocês podem criticar, podem dizer o que vocês acharam, se deu certo, se não deu certo, mas dê essa chance. Dele, a gente já sabe que vai sair. E não se enganem com essa ideia de que é um cara inofensivo. Eu ouvi muito isso, Marçal. Gente dizendo, pô, mas o Boulos, o que pode acontecer? Meio que um medo, sabe? A pessoa quer a mudança, mas fica um pouco receosa, com medo, e acha que o Nunes é um cara inofensivo. Não é, não. Sabe o que aconteceu no Rio de Janeiro quando tinha governador fraco? A milícia tomou conta do governo. Começou vendendo bujão de gás, depois estava cobrando taxa de comerciante, taxa de morador, extorquindo as pessoas. O que já está acontecendo em São Paulo com um prefeito fraco, sem postura, sem energia, é o crime organizado tomando conta do governo. O preço pode sair muito mais caro. Então, o apelo que eu faço para vocês é que nesse domingo votem pela mudança na cidade de São Paulo. Votem no 50, né? O Marçal já disse aqui que não vota nem em mim, nem no Nunes, é direito dele e eu respeito. Eu mesmo disse que se fosse o caso dele e do Nunes, eu também não votaria em nenhum dos dois, porque existem diferenças. Mas você, pense bem. O que está em jogo é a possibilidade de mudança na cidade de São Paulo, de derrotar essa turma de centrão que está governando a cidade, de derrotar esse sistema apodrecido que tomou conta dos contratos, que montou esquema com o nosso dinheiro
e de dar uma oportunidade para São Paulo ter um outro caminho, um caminho que seja para a cidade prosperar, para que você tenha mais oportunidades, para que você possa ir num posto de saúde, porque ninguém te pergunta se é de esquerda ou de direita quando você fica 9 horas esperando na fila de uma UPA. Ninguém te pergunta se é de esquerda ou de direita quando você está num ônibus lotado. Ninguém te pergunta se é de esquerda ou de direita quando não tem remédio no posto. O que eu quero oferecer para a cidade de São Paulo é que o dinheiro nosso que está lá na prefeitura volte para nós da forma como tem que ser. E não fique com meia dúzia de amigos do prefeito. E termino dizendo que a diferença está aqui. De um lado, né, tem alguém que não foge de embate, olho no olho, não foge de debate. Muita gente me aconselhou, como eu disse, a não vir aqui. Eu vim e acho que a gente conseguiu fazer um debate respeitoso, né? Agora, do outro lado está alguém que se acovarda, que foge de responsabilidade, que só decide as coisas em porta fechada, que foge de você. Você que votou no Marçal e está pensando, porra, vou votar no Nunes, saiba que se você fizer isso, você vai estar votando num covarde. Um cara que não se expõe. Imagine 4 anos com esse cara. Por isso... Cortaram o microfone igual no pode liberar o microfone aí para ele dar tchau pro povo aí. Cortaram o microfone igual na Folha. Tá. Cortaram meu microfone? Eu não vi, pô. Eu fiquei falando aqui que tava com o microfone cortado. Não. Cortou só o finalzinho. Guilherme, que Deus tenha piedade de São Paulo. Você já sabe que meu voto você não tem. E foi respeitoso, eu já disse aí. Que Deus abençoe São Paulo, que as pessoas estejam iluminadas, que vocês não desanimem na hora de votar. Vou falar mais alguns poucos minutos aqui que eu vou dar uma aula. Também sou professor, eu tenho uma aula para dar agora em seguida. Já que o Ricardo não vai aparecer, eu vou ligar no celular do prefeito. Se ele não atender, eu e o Guilherme, a gente foi o único candidato da disputa dos 6, 7 primeiros ali que eu nunca chamei no WhatsApp, nunca tive conversa com ele. Isso daqui para mim é novo. Tá entrevistando ele, para vocês entenderem. O Brasil precisa de diálogo, o Brasil precisa de perguntar de fato, né, as pessoas, não precisa ter esse rancor, essa raiva da política. O Boulos, ele já sabe que meu voto não tem, e o Ricardo, por não aparecer, também não tem meu voto, né? Então eu coloquei algumas condições lá, eu liberei o eleitorado para fazer o que bem entender. Eu não sou dono dos votos, as pessoas confiaram em mim no primeiro turno e elas, né, cuidam da própria vida a ponto de saber o que elas podem fazer. Deus te abençoe aí, tá? O Guilherme Boulos, e a gente finaliza aqui. Eu continuo.